Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small. E antes de qualquer coisa, quero mais uma vez agradecer a todos vocês por passarmos dos 100 inscritos. Nós fizemos um lançamento de um vídeo na quarta-feira passada, um quiz em comemoração aos 100 inscritos. Vou estar passando o card aqui para vocês que não viram até agora, que possam assistir, deixar o seu like para nós, tá bom? Nós temos mais um desafio também, lançado, para que quando a meta for atingida, a gente possa gravar novos quiz, certo? Agora vamos para a vinheta para a gente dar sequência no nosso estudo. Bom, antes do nosso estudo, eu quero falar para vocês que como nós estamos estudando como nós estamos estudando a carta de 1 João, e nossa intenção é estudar toda a Bíblia, né? Conforme formos passando os tempos aqui. Mas eu tenho uma boa dica para vocês que querem estudar outro livro de imediato. O pastor Abner, um pastor amigo, ele está agora num projeto de fundação de igreja lá em São Paulo, Igreja Batista, Nova Cidade. Ele está estudando o livro de Atos. Então, se vocês também quiserem, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o canal dele, da igreja dele, para que vocês possam estudar comigo 1 João e estudar com ele Atos. Vai ser muito interessante essa ligação, tá bom? Vamos ao nosso estudo, que está em 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Bom, nós vamos aprender aqui agora sobre o discernimento dos espíritos, né? Vocês viram no título, discernindo os espíritos. O que quer dizer isso? Existe o espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, e existe também o espírito do maligno, né? Que vem do anticristo. Então nós vamos, nesse estudo de hoje, aprender esse discernimento. O texto está lá em 1 João, como eu falei, capítulo 4, versículos 1 a 6. Vamos ler na minha versão NVI, que diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso, os que falam procedem do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos. Pai, Tu és maravilhoso, soberano, e rendemos mais uma vez graças a Ti. Um estudo hoje, Pai, onde nós teremos o discernimento para entender aquele espírito que procede do Senhor e o espírito que procede do anticristo, para que como filhos do Senhor não sejamos enganados, mas não só não ser enganado, como ensinar a outros para que saiam do engano e da cegueira. Pai, conduza-nos nesse estudo e que possamos aplicar tudo isso em nossas vidas. É a oração que eu faço em Jesus. Amém. Então, nós tivemos ensinos da parte de João, com base em vários temas. Dentre eles, nós já falamos, inclusive, sobre o anticristo. E agora nós vamos ter esse discernimento, que nós fizemos também algumas divisões. Então, do versículo 1 a 3, nós vamos entender que, para que a gente tenha discernimento, precisa que examinar a procedência. Então, existe um exame de procedência para que a gente possa discernir. O versículo 4 e 5, para que a gente possa discernir os espíritos, nós não podemos, então, dar ouvidos aos espíritos do mal, mas sim aos espíritos que procedem de Deus. E o versículo 6, para que também haja um discernimento, tem que haver a proclamação. Então, o versículo 1 a 3, vamos ler novamente. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo,
acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo. Então, como já foi falado na introdução, se há uma negação sobre a encarnação de Jesus Cristo, nós já sabemos que esse Espírito não vem da parte do Senhor, mas do Anticristo. E nós sabemos que aqueles que vêm, então, da parte do Senhor, eles acabam tendo esse reconhecimento, né? É um conhecimento à parte de Deus. Então, o exame da procedência é algo primordial. Então, o que João fala aqui? Vamos avaliar o que essa pessoa está falando. Se essa pessoa diz que fala em espírito, qual o assunto que ela está falando, que ela está proclamando. De tudo aquilo que ela fala, ela afirma que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Deus encarnado, né? O Deus na Trindade, o Filho, se encarnou como homem e veio para nos salvar, para ser nosso resgatador. Então, se em todas as suas falas, em todos os seus ensinamentos, se alguém que fala em espírito está afirmando que Jesus é o Filho de Deus encarnado, isso vem de Deus. Porém, se dentre todos os ensinamentos, no final das contas, há uma proclamação de que Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é a encarnação que veio para nos salvar, podemos descartar, porque isso não procede do Senhor. É do Anticristo, aquele que vem, aquele que já está entre nós, como nós já estudamos anteriormente também sobre Anticristo, certo? Então nós não devemos dar ouvidos às coisas do mal, ao espírito do mal, que está no versículo 4 e 5. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso, os que falam procedem do mundo, e o mundo os ouve. Ou seja, o mundo os ouve, nós não. Nós ouvimos aquilo que vem da parte de Deus. Ou seja, a vitória sobre o espírito do mal. Então, nós que somos da parte de Deus, já vencemos aqueles que vêm da parte do mal, porque nós damos ouvido somente ao Senhor. Nós só damos ouvido somente a Jesus Cristo. Então, nossa base está na palavra de Deus, aquela que não mente, aquela que apresenta somente Deus como nosso Senhor, aquela que apresenta Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, nós já vencemos o espírito do mal quando nós nos rendemos ao espírito que procede de Deus. E por isso, nós não damos ouvidos àquilo que é ruim. A gente ouve, mas a gente não guarda para nós, porque nós temos a verdade. Então, como que eu vou discernir? Quando eu conheço a verdade, eu não dou ouvido à mentira. E a proclamação também, no versículo 6. Nós viemos de Deus. Todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, proclama e é ouvido. Aquele que proclama a mentira, ele é ouvido por aqueles que seguem a mentira. Aquele que proclama a verdade é ouvido por aqueles que proclamam a verdade. Então, se assim como o anticristo, se assim como Satanás tem os seus, Deus muito mais tem também os seus, aqueles que rendem a ele e passam a discernir a verdade. Então, existe também a proclamação. Todos proclamam, mas qual é a proclamação que está sendo dita? A verdade ou a mentira? Procede de Deus ou procede do anticristo? Com base nisso tudo, nós temos as 3 aplicações, que a primeira é: estude a palavra. Irmãos, só há uma maneira de eu conhecer a verdade, é estudando a palavra de Deus, conhecendo o Senhor através das Escrituras, porque é o meio revelado pelo qual nós temos para conhecê-lo, através das Escrituras. Nós vamos ter, então, o conhecimento para discernir que espírito é esse que está falando conosco, se é de Deus ou se é do anticristo. Segunda aplicação, siga a verdade. Lá em João 8,32 diz: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecendo a verdade, eu vou segui-la
e não serei perseguido pela mentira, ou não serei vencido, perdão, não serei vencido pela mentira. Quando eu conheço a verdade, simplesmente estou livre da falsidade, da mentira. Então, siga a verdade e a verdade liberta. Terceira aplicação, anuncie a verdade. Para que outras pessoas possam discernir a procedência dos espíritos que estão proclamando por aí, nós, portadores da verdade, precisamos portar para que outros também conheçam a verdade como nós assim a conhecemos. E a grande ideia fica da seguinte forma: o estudo da palavra de Deus gera conhecimento e a necessidade de seguir e proclamar a verdade. Mais uma vez, o estudo da palavra de Deus gera discernimento e a necessidade de seguir e proclamar a verdade. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.